sábado, domingo, para passar nesse concurso. Não é para deixar para o próximo, é para resolver agora a nossa vida, da nossa família e assim por diante. Eu vou recuperar aqui alguns temas que vocês já trabalharam com o professor Carlos André, com a professora Ana Paula, e que normalmente são cobrados nos concursos da ESAF aqui para auditor. Então, para começar falando aqui dos temas, na minha opinião, mais importantes, né? Se for para dar um chute, eu acredito que vocês vão numa direção certa. A parte de ato administrativo, sinceramente, na minha opinião, acaba sendo muito importante para vocês. Estudaram direitinho ato administrativo? Todo mundo se preparou? Trabalharam a Lei 9784 de 99? Então vocês estão bem preparados. Um cuidado especial, na minha opinião, com o artigo 53, 54, 55. Normalmente, quando alguém quer cobrar de um candidato num concurso público a matéria de ato administrativo, basta fazer uma questão sobre anulação ou revogação do ato administrativo. Ali eles vão exigir no fundo de vocês conceito, elementos, atributos, vinculação, discricionariedade, legalidade e mérito. Numa pergunta simples sobre anulação e revogação, no fundo eles estão cobrando toda a teoria geral do ato administrativo. Então me ajudem aqui. Anulação é a extinção de um ato administrativo. É a morte de um ato administrativo. Ele morreu. E agora nós vamos pegar o corpinho inerte do ato administrativo e vamos fazer uma necrópsia. CSI. Né? E quando nós abrimos o corpinho do ato administrativo, o que nós encontramos lá dentro como causa-mortes? Uma ilegalidade, um vício insanável. Então lembrem-se, na prova de vocês cai muito a parte de processo. Processo é muito importante. Falou anulação do ato, falou anulação do contrato, falou anulação do processo. Ouviu a palavra anulação, você lembra na hora. É a extinção por motivo de ilegalidade. Um vício insanável. Vocês que dão tanto orgulho aqui para o curso aprovação, me digam nesse caso o seguinte, já que é um problema de legalidade, quem faz um controle de legalidade dos atos administrativos? Em primeiro lugar, a própria administração pública, por meio do seu poder de autotutela. Vocês estudaram poder hierárquico, vocês sabem a matéria. Então, a própria administração pública, de ofício ou mediante provocação, faz um controle de legalidade dos atos administrativos. Ou o poder judiciário, quando provocado. É que nem Facebook. Quando cutucado. Às vezes tem que se cutucar para ver se ele se mexe. Então, o que nós sabemos? A anulação é a extinção do ato administrativo por motivo de ilegalidade, que pode ser feita tanto pela administração pública como pelo poder judiciário. Lembrem-se, o ato é ilegal desde o seu nascimento, mas por causa da presunção de legitimidade e veracidade, enquanto não for expressamente declarado ilegal, ele vai existindo, vai surtindo efeitos, vai produzindo malefícios. Então nós sabemos, a partir do momento que é declarada a anulação, o ato deixa de existir para o futuro, mas também os efeitos produzidos no passado devem desaparecer. Então nós sabemos que a anulação tem uma eficácia retroativa. E quando nós falamos que tem uma eficácia retroativa, nós lembramos daquela expressão em latim. Produz efeitos ex tunc, T de tatu. Ex tunc significa desde então. Desde o momento em que foi praticado este ato até agora, os seus efeitos devem desaparecer. E aqui nós fechamos o entendimento de anulação. Anulação é a extinção do ato administrativo por motivo de ilegalidade, que pode ser feita tanto pela administração pública como pelo poder judiciário, produzindo uma eficácia retroativa. Produz efeitos ex tunc. Claro isso? Só lembrem do seguinte, está na moda eles cobrarem o artigo 54 da Lei 9784 de 99.
Ali diz que a administração pública tem o direito de anular os seus próprios atos dentro de um prazo de 5 anos, salvo comprovada má-fé. Então, a administração pública tem o prazo de 5 anos para anular os seus próprios atos, salvo comprovada má-fé do destinatário, do cidadão que usufrui de um ato administrativo. Este é um prazo decadencial, porque o próprio artigo 54 menciona: a administração pública decai em 5 anos do direito de anular os seus próprios atos. Todo mundo entendeu isso? Então, muito cuidado com esse prazo decadencial. Revogação, também eles podem cobrar em prova. É o mesmo raciocínio. Revogação vocês vão encontrar no artigo 53 também da Lei 9784. Revogação também é a extinção do ato administrativo. Só que nesse caso, o problema não é de legalidade. É um ato válido, é um ato legal desde o seu nascimento. Então, por que ele deve desaparecer? Muito simples, porque atualmente ele é incompatível com o interesse público. Então, lembrem-se, falou revogação, é a extinção do ato administrativo por uma questão de mérito, um reexame da conveniência e oportunidade. Todo mundo entendeu? Falou a revogação da licitação. Ontem vocês trabalharam licitação com a professora Ana Paula, né? Então, falou revogação da licitação. Muito simples. Em virtude de um fato superveniente, a administração pública entende que não é mais conveniente, não é mais oportuno contratar. Então, nesse caso, nós vamos revogar a licitação. Claro nesse ponto, pessoal? Então, lembrem-se, revogação é a extinção do ato administrativo por uma questão de mérito. Pergunta mais manjada que eles vão fazer para vocês. Normalmente é a alternativa A, né? Para tentar enganar aqueles mais apressados. Você pode revogar um ato vinculado? Você pode revogar um ato vinculado? Não pode. Se nós estamos mencionando que revogação é extinção por uma questão de mérito, como é que você vai revogar o ato vinculado que não tem mérito? Só existe mérito no ato discricionário. Então vamos aperfeiçoar o nosso conceito. Revogação é extinção do ato discricionário por uma questão de mérito. Se é um problema de mérito, pergunto para vocês, quem realiza um controle de mérito dos atos administrativos? Só a administração pública por meio do seu poder de autotutela. Então lembrem-se, nem mesmo o juiz, no exercício da função judicial, pode revogar um ato de um outro poder, porque o poder judiciário faz basicamente um controle de legalidade, no máximo de moralidade. Então lembrem-se, revogação é extinção do ato discricionário por uma questão de mérito, que só pode ser realizada pela administração pública. Vejam, o ato é válido, é um ato legal desde o seu nascimento. Ele vai desaparecer com a revogação, deixa de existir para o futuro. Mas o que nós fazemos com o passado, com os efeitos produzidos por este ato? Então lembrem-se, como este ato administrativo, enquanto existiu, era válido e produziu efeitos legais, os efeitos produzidos no passado devem ser preservados. Então não existe uma eficácia retroativa na revogação. E nós utilizamos aquela outra expressão em latim, que é ex nunc. Ex nunc significa, N de nariz, né? Ex nunc significa desde agora. De agora para o futuro, o ato não existe mais. Os efeitos produzidos no passado devem ser preservados. E aqui nós fechamos o entendimento de revogação. Revogação é a extinção do ato discricionário por uma questão de mérito, que só pode ser realizada pela administração pública, preservando os efeitos jurídicos produzidos no passado. Produz efeitos ex nunc, nunca retroage. Lembra assim que acaba ficando mais fácil. Todo mundo entendeu, pessoal? Tranquilo nesse ponto? Até uma questão de pedido, né?
Fizeram um pedido aqui para que eu falasse, não estava na programação, mas já que o Sérgio me deu ali uma certa ampliação ali do tempo, é só tomar um cuidado ali na parte de serviços públicos. Vocês já trabalharam, inclusive, isso com a professora Ana Paula, com o professor Carlos André. Cuidado que vocês têm que ter com as formas de extinção do contrato de concessão. Então, vocês estudaram a Lei 89 e 87 de 95. A lei que estabelece normas gerais sobre concessão e permissão de serviços públicos. É muito fácil para o examinador, isso já aconteceu em provas anteriores, eles cobrarem o artigo 35, que trata de formas de extinção do contrato de concessão. Não sei, dá para usar aqui de repente esse quadro? Então, não sou muito bom aqui, mas já que me permite. Então, para você lembrar basicamente as 6, 7 hipóteses de extinção do contrato de concessão, até uma aluna me deu a dica. Ela escreveu assim, Arface. Daí, não tem como errar. Ela é do interior do Paraná, até facilita a lembrança da matéria, né? Arface. Primeira hipótese de extinção do contrato de concessão. Vocês sabem, contrato de concessão é um contrato por prazo determinado. Então, a forma natural de extinção do contrato de concessão é o advento do termo contratual. Chegou o final do contrato, cada um vai para o seu lado, sem ressentimentos. Segunda hipótese de extinção do contrato de concessão, encampação, prevista no artigo 37. Encampação. Encampação é a extinção antecipada do contrato de concessão. Qual o motivo? Interesse público. Cuidado, hein? Às vezes a ESAF gosta de chamar encampação de resgate. Mesma coisa. Encampação é a extinção antecipada do contrato de concessão por motivo de interesse público. Se o motivo da extinção é o interesse público, não houve culpa do contratado, do concessionário. Então ele tem direito a uma indenização pela quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Então, encampação é extinção antecipada do contrato de concessão. Qual o motivo? Interesse público. Como não houve culpa do contratado, ele tem direito a uma indenização prévia. Milhões, às vezes bilhões. Tudo bem. Nesse caso, dinheiro público estará envolvido. O poder concedente, o poder público, tem que pagar uma indenização prévia ao concessionário. Dinheiro não dá em árvore. O dinheiro vai sair do nosso bolso. Então lembrem-se, no caso de encampação, depende também de autorização legislativa. Os representantes do povo, os parlamentares, têm que dar autorização para ocorrer a encampação. Todo mundo entendeu? Terceira hipótese de extinção do contrato de concessão, caducidade, também chamada de decadência. Caducidade aqui não tem nada a ver com prazo, pelo amor de Deus. Caducidade está prevista no artigo 38 da Lei 89 e 87 de 95. Caducidade é a extinção antecipada do contrato de concessão. Só que nesse caso é uma falta grave do contratado. Uma inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado, pelo particular. Se houve culpa do particular, veja, ele não tem direito a uma indenização pela quebra do contrato. Ele tem direito a uma indenização pelo investimento que ele fez, mas pela quebra do contrato não, porque foi ele que deu causa, certo? Nesse caso, precisa de autorização legislativa? Não precisa, mas precisa de outra coisa. Se você está acusando alguém de uma falta grave, essa pessoa tem direito a quê? A um processo. Você lembra do artigo 5º que vai cair na prova? Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Devido ao processo legal. E aos acusados em geral, você assegura ampla defesa e contraditório. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, para ser declarada a caducidade, obrigatoriamente precisa de um processo que assegure ampla defesa e contraditório ao acusado. Tranquilo? Quarta hipótese de extinção do contrato de concessão, rescisão.
Vocês estudaram ali na parte de contratos administrativos que a grande característica dos contratos administrativos é a presença de cláusulas exorbitantes nas mãos do poder público. O particular não tem cláusulas exorbitantes em suas mãos. Mas o particular, imagine, só está tendo prejuízo com uma concessão de serviço, porque o poder público não cumpre aquilo que promete. Se arrepende o concessionário de ter participado daquela licitação, de ter vencido a licitação e ser o concessionário. Ele não quer mais saber da concessão. Por quê? Porque o Estado não cumpre aquilo que ele promete. Então ele não pode simplesmente cruzar os braços. Ele precisa buscar a extinção desse contrato junto ao Poder Judiciário. É o que diz o artigo 39 da Lei 8987. Rescisão aqui é a rescisão judicial, porque o poder concedente não cumpre aquilo que prometeu. Nesse caso, pergunto para vocês, concessionário tem direito a uma indenização? Sim, porque o poder público forçou aquela situação. Quinta hipótese de extinção do contrato de concessão. Daí é fácil. Anulação. Acabamos de estudar isso. Ouviu a palavra anulação. Você lembra na hora do quê? Ilegalidade. Então veja. Se nós estamos falando da anulação do contrato de concessão, significa que houve uma ilegalidade, um vício insanável durante o processo de licitação ou no momento da celebração do contrato. Então, a anulação é a extinção por motivo de ilegalidade, um vício insanável durante o processo de licitação ou no momento da celebração do contrato. Finalmente, a letra F. F serve para a falência da empresa ou falecimento do empresário constituído em firma individual. Então, acabou a empresa por causa da falência ou acabou a empresa pelo falecimento do empresário constituído em firma individual, encerra-se a concessão. Tranquilo? Era esse ponto? Tá? Bem rapidinho ali, parte importante, comum a respeito disso. Né? Para terminar, não sei quanto tempo nós temos ainda, Dê? Temos ainda uns 4 minutos disso? Tá, então tá bom. Aqui, pessoal, é muito fácil trabalhar um tema que sempre cai nos concursos para auditor da Receita Federal. Responsabilidade extracontratual do Estado. Nesse caso, para você acertar 95% das questões sobre responsabilidade extracontratual do Estado, em qualquer prova, em qualquer concurso, 95%. Eu deixo 5% ali de válvula de escape. Tá? 95% das questões você acerta com uma frase. É a regra geral, que é a teoria do risco administrativo, que está prevista no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Uma frase mágica que resolve 95% das questões. Vocês sabem, nós adotamos como regra no Brasil a teoria do risco administrativo, ou seja, uma responsabilidade objetiva do Estado, aquela que independe da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente. Basta você demonstrar um nexo de causalidade. A ação por parte do Estado foi uma condição determinante para causar um prejuízo no seu patrimônio. Demonstrou um nexo de causalidade, então nesse caso você acaba acertando a questão na prova e também recebe uma indenização do poder público. Qual é essa frase mágica? Parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É uma frase, não é uma frase curtinha, né? Não é o, e, aí, o, né? Mas resolve os nossos problemas para a prova. Analisando aqui, a gente faz uma revisão dentro da revisão. Primeiro, quem responde objetivamente com base no parágrafo 6º do artigo 37. Em primeiro lugar, as pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Em primeiro lugar, você lembra em direito constitucional. Lembra das aulas do professor Alain? Né? Então, o que você vai lembrar? Das entidades federativas. Artigo 18 da Constituição. União, Estados, municípios e Distrito Federal. As entidades federativas, pessoas jurídicas de direito público, elas respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes.
Dentro da administração pública, revisão de organização administrativa. Nós temos mais pessoas jurídicas de direito público? Sim. Em primeiro lugar, nós lembramos das autarquias. As autarquias respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Fundação pública tem aquela divergência na doutrina. Só que no âmbito federal, todas as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Então, nesse caso, elas respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Quem mais responde? Quem mais responde? As pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam prestadoras de serviços públicos. Pergunto para vocês, dentro da administração pública indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito privado? Sim. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Atenção! Nem todas elas prestam serviço público. Algumas exploram a atividade econômica. E isso eles já cobraram também em concurso de auditor da Receita Federal. Tá? Caixa Econômica Federal. Ela é uma empresa pública, mas ela explora a atividade econômica. Então, a Caixa não se encaixa no parágrafo 6º do artigo 37. Ela responde nos termos do direito civil. Todo mundo entendeu? Então, tem que prestar atenção nisso. Dentro da sociedade, nós temos mais pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos? Sim. As concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Elas não fazem parte da administração pública, mas elas fazem o papel do Estado. Como caiu no concurso de auditor da Receita Federal, a Rede Globo responde objetivamente nos termos do parágrafo 6º do artigo 37, porque a Rede Globo é uma concessionária do serviço público de rádio e televisão. Todo mundo entendeu? Muito cuidado com isso. Sensibilidade, lembra da teoria para responder na prova. Lembre-se também do seguinte: a pessoa jurídica só responde pelos danos causados pelos agentes públicos se o agente público estiver nessa qualidade, no desempenho de uma função pública. Se ele está fora das suas atribuições, a pessoa jurídica não responde. Então, por exemplo, eu sou advogado da União. Então, às vezes, os alunos lá da Faculdade de Direito de Curitiba, tenho que aplicar a prova daqui a pouco, os alunos lá da Curitiba pedem para que eu vá jogar futebol. Eu jogo muito bem futebol, tá? Mas, às vezes, eu confundo esporte com simulação de guerra. Então, eu evito. Se alguém me der uma entrada um pouco mais dura, vou dar uma voadora no pescoço, tá? Não vai ter segunda. Vou imaginar que eu vou jogar futebol lá, tal, o aluno não gostou da nota, me deu uma entradinha, não vai ter outra. Carrinho no pescoço do sujeito. 100 quilos de pura travessura no pescoço do sujeito. Pergunto para vocês, a família do Decujos pode pedir uma indenização junto à União só porque eu sou advogado da União? Não. Eu respondo civilmente e criminalmente como uma pessoa particular. Você não vai acarretar a responsabilidade da União, certo? Para fechar aqui, parágrafo 6º do artigo 37. É assegurado o direito de regresso contra o agente responsável, nos casos de dolo ou culpa. Então, o que acontece no mundo ideal? A pessoa jurídica responde objetivamente e depois vai exercer o seu direito de regresso numa ação regressiva contra o agente público. Como diz a Lei 8.112/90, no artigo 122, parágrafo 2º, é uma ação regressiva. Vai cobrar daquele agente público aquilo que gastou, desde que consiga demonstrar que houve dolo ou culpa por parte do agente. Claro isso, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, desejo realmente que vocês façam uma belíssima prova amanhã, chegar todo mundo de cabeça erguida. Por favor, já falei para as outras turmas, não fique pensando, ai, coitadinho de mim, eu não estudei tudo aquilo que eu queria. Ninguém estuda tudo aquilo que quer, você estuda aquilo que pode. E eu tenho certeza que vocês estudaram o suficiente para passar. Até lembro na época da minha faculdade, por outros objetivos, tinha uma frase que a gente utilizava, mas aqui para vocês serve muito bem. Né? Tem uma frase que é a seguinte: só os leões permanecem na arena, os cristãos já foram devorados. Vocês são os leões. Vocês aguentaram o curso até o final, e é um curso muito puxado. Perdemos muitos amigos no caminho. Né? Em memória desses amigos que ficaram, né, no meio do processo, nós vamos servir de exemplo, porque nós vamos passar nesse concurso. Sucesso para vocês!